adianta, porque realmente você tem que imitar Jesus. A minha mãe não imita, não imita você. Tá bom? Então vamos lá. Aí eu quero fazer uma pergunta que, embora eu acho que a gente já respondeu aqui. Jesus era avivado porque ele era Deus? Nem vai, não, eu fiz essa pergunta aqui, mas não precisa, né? Porque vocês... Jesus era avivado porque ele era Deus ou Davi? Jesus era avivado porque ele era Deus? Eu acho que não, uma boa pergunta. Ele tinha uma intimidade com Deus, né? E é isso, né? Eu acho que não. Tá com medo de fazer pergunta para você, né? Então, Jesus era avivado porque era Deus? Não. Ele viveu no corpo humano, ele era homem. Então o homem precisa. O homem passa por altos e baixos. E ele, para dar esse exemplo, Deus ele não muda, né? Então, nossa Deus resposta... nunca fica frio. Muito bom. Graças a Deus, já pensei que Jesus ia só ficar frio. A gente estava frio. Como é que a gente ia ser avivado, né? Mas realmente é aquilo que a gente acabou de falar, porque Jesus é nosso exemplo, que ele foi como um homem aqui. Ele foi como um homem, mano. Como um homem. Então ele era avivado, não era porque ele era Deus. Foi avivado porque ele fez o que a gente deve fazer aqui. Exatamente, porque ele foi para ser modelo. Bom? Agora, falta escrever aqui, né? Vou escrever. Porque nós temos dois assuntos, né? O ministério e o dia. Então nós temos aqui o ministério e o avivado aqui. Jesus, vou falar aqui para vocês não esquecerem nosso exemplo. Não quero aqui que essa lição seja para a gente o que eu quero repetir aqui, tá bom? O que está no meu coração. Vou repetir aqui. Essa lição, meu objetivo, é que eu não fale aqui, Jesus, o Deus lindo, maravilhoso, que está acima, o nome dele é realmente, tá? Mas eu quero que vocês entendam perfeitamente que essa lição, o objetivo é que a gente imite esse exemplo, tá bom? Esse é o objetivo da lição, tá bom? Não apenas para mostrar que nem o irmão Edson falou aqui já nessa manhã, mas também para que a gente faça a mesma, esse é o objetivo de Jesus, faça a mesma coisa que Jesus fez, tá bom? Então a lição disse aqui, ó, na introdução, que Jesus fazia na introdução, e aqui bem no primeiro versículo aqui do Lucas 4:14, na introdução diz que ele faz pela virtude do Espírito, não é isso? Então, pela virtude do Espírito, ok? Lucas 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Fátima, a sua fama tem que correr. Michele, a sua fama, não é a fama do nome Michele, não, é Jesus que está na Michele. Estão entendendo? É assim que nós vamos alcançar, Cristiano. A sua fama tem que correr, é uma fama do Jesus que está em você. Correr, tá bom? E aqui, então eu quero destacar aqui. Então, pela virtude do Espírito, e pela introdução fala que além da última, não precisa colocar não, lá no último parte da introdução diz assim, além de um ministério avivado, que é aqui pela virtude do Espírito, né? Que nós sabemos aqui que é ser avivado, pela virtude do Espírito, além do ministério, sua mensagem era proclamada sob autoridade do Espírito Santo. Então deu para notar que sem o Espírito Santo não tem como ter, é um fechamento, é ele que está, através de Jesus que
nosso ministério fica avivado. Já descobrimos isso, né? Aqui, ó, fechou com a descida do Espírito Santo. Correto? Tudo bem até aí? Agora, pela virtude. Então, pela virtude é o quê? A virtude. O que é virtude para vocês? Vamos deixar Lucas 4,14. O Lucas 4,14 é a nossa referência do ministério avivado de Jesus, tá? Analisa poder. Na linguagem, nas novas pelo poder. A virtude do Espírito Santo. Vai, quem fala aí a virtude, por favor? Para depois de voltar no poder. Ah, mas que poder é esse? Que poder é esse? Que tipo de poder é esse? Vamos esmiuçar aí. O irmão Edson está se segurando ali, botou a mão para trás. Revelar, não vou falar. Poder sobrenatural, né? Poder que vem do alto, que humanamente ninguém consegue. Poder que vem do alto, humanamente não consegue. O que mais, Michele? Virtude. Oh. Mas já tem uma passagem que fala mulher virtuosa, quem achará. Então, a gente não é esse poder, não é essa que a gente não pode. Vamos chegando a uma conversa. Não, mas aí já está falando de uma qualidade da pessoa. Vamos chegando a uma conversa. É diferente do poder. Não, mas está falando que você será virtuoso. Discussão já. Então, a mesma coisa, mulher de virtude. Mas Ezequiel não está perdendo essa, Ezequiel. Eu acho que é porque a pessoa é diferente. Eu acho que é assim, a pessoa é diferente, não é? Virtude é que a pessoa é diferente, né? Não, vocês não estão errados. Se eu falar que os dois estão certos, quem mais? Tá dando para o vídeo aí daí? Tá dando para acompanhar? Conceição, tá dando para acompanhar daí? Quer falar, Michele? Virtude, Felipe. Tá dando para acompanhar? Felipe, eu fico triste, Felipe, se não estiver acompanhando. É como que fosse Tá? o poder é como que fosse o substantivo. E a virtude, não, Complica a minha vida, por favor, tá? O poder é como se fosse. Substantivo, Não, gramática, depois eu vou ficar perdida. Não, é como se fosse um verbo e a virtude um adjetivo, né? A qualidade tem. Eu só queria ver mais uma fala. Tem alguém que vai falar mais algo sobre virtude? Ô, Rafael, unção. Alguém mais? Agora, eu estou fazendo perguntas top aqui, vocês estão empunhando. Estou ficando chateada já, Ezequiel. Ó, uma discussão dessa, vocês já eram para ter destrinchado. Tem mais, ó, tem mais assunto. Tá dando para pegar, irmã? Tá dando para... Não precisa falar. Ó, para complementar o que o último falou, aqui, ó, é qualidade de excelência moral e poder. Agora vamos chegar a um acordo. Vamos chegar a um acordo. Você está correta sim, Fátima. Mulher virtuosa que achará, porque realmente a palavra virtude realmente é uma qualidade de evitar o mal, fazendo o bem. Ela fazer o bem está corretíssimo, é virtude. Nós temos qualidade de fazer coisa moral, está certinha, não está errada não. O irmão Antônio também não está errado. Também não está errado não. Porque a virtude é essa exatamente qualidade. Só que no humano seria só isso, uma qualidade moral, entendeu? É fazer o bem. Estão entendendo? Só que quando estamos falando que é a virtude do Espírito, aí é excelência da moral. Ou seja, ele não faz o mal. A excelência, é perfeito. A gente, quando tem essa virtude, quando temos virtudes, a gente evita, porque nós somos humanos. Estão entendendo? A gente evita, não é que a gente não vai fazer o mal, porque a gente falha. Por isso que tem a confissão de pecados, é para isso que tem a confissão de pecados. Está dando aí? Então, virtude realmente é qualidade moral. É a gente fazer o bem. Quando se trata aqui da virtude do Espírito, aí sim nós estamos falando da excelência, porque Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele é Deus. Então é Ele que vai capacitar a irmã, que capacitou Jesus. Estão entendendo?
Então, é pela virtude, porque ele era homem, então ele precisava Espírito Santo. Aliás, ele como Deus também, né? Está ali entrelaçado e tal. Mas veja a visão de Jesus como um homem. Porque você vai ter que ter o exemplo. Se você tem ele exemplo como Deus, você vai colocar ele lá em cima e não vai imitar. Está entendendo? Tem o exemplo de. Estão dando para entender aí? Não tô, tá dando para pegar aí? Então tá certinho, viu, irmã Fátima? A fala de vocês ficou perfeita para explicar o que é a virtude e a excelência moral. Tá bom? Ok? Deu para pegar aí? Aí não acho que não dá então. Vou esquecer dele. Não dá então, por favor. Lucília. Deu para entender, Lucília? Deu para entender? É Vitor. Vitor, só peço para agora mais. Pegou aí? Rafael, você então tá, eu vou nem colocar aqui. Pegou aí então a virtude? Então, esse tipo agora e a autoridade? Porque esse tipo de virtude e excelência realmente é um poder, é uma unção que vem diretamente do alto. Esse tipo de poder em virtude pelo poder do Espírito, ou seja, é um Deus, é agindo na vida pelo poder, uma unção, que nem o irmão Edson falou aqui, pelo poder do Espírito. Agora e a autoridade? Pega, né? Porque a gente acaba falando que é mais autoridade, mas não é poder. Mas dá né? E agora, a autoridade? É poder. E tem posse de tempo. Poder de. Pessoal que tem um poder público. Quem mais? Agora pegou, né? Virtude, mas a virtude própria. Vou colocar aqui para você ver, que é o principal da missão, tá? Então temos aqui. Então, Jesus, o ministério avivado de Jesus. Vou fazer uma matemática dele aqui. Jesus é Lucas 4, de 14, tá? A referência, e é ali pelo poder do Espírito, que nós estamos falando aqui bem claro, virtude. Ou seja, nós devemos ter a virtude, mas também temos que ter essa excelência moral dentro de nós, poder, dentro dessa unção, dentro de nós, que só o Espírito Santo dá condições. Só o Espírito Santo, porque a mulher virtuosa, ela vai se esforçar para fazer o bem. A Michele vai se levantar de manhã, se preocupar com a casa, se esforçar, mas ela vai precisar, para ela ter poder, ela vai precisar da virtude do Espírito Santo nela, para isso aí com excelência. Tá bom? A mulher virtuosa, a gente vai estar sempre tendo aquele modelo que está. Lucas 4:14. Então, virtude do Espírito, no caso aqui, é o que mesmo? Eu esqueci, eu já sabia. É o que mesmo? Excelência moral. Quando fala excelência, é uma coisa perfeita, está no auge, é o máximo, tá bom? E agora nós vamos falar de autoridade. Quem mais vai falar de autoridade? O irmão Edson, na verdade, ele falou aqui, que é uma autoridade, ele exemplo muito bom. Olha, é letra de doutor. Se eu não, tá, gente, não ganha um erro. Nenhum erro. Vitor, você conseguiu ler a autoridade? Obrigada. Tem sempre alguém que apoia, né? Sempre tem um apoio. Obrigada. Um motivador. A autoridade, vamos. Senão a Michele dorme ali. Felipe esquece que eu perguntei. Michele, e aí, a autoridade, Michele? Quem falou aí? Quem falou poder? Quem falou poder? Tu, né? Poder. A autoridade é um representante de alguém, né? Que delega aquela pessoa. Mas você está falando de autoridade como? Essa autoridade, poder do Espírito, essa autoridade Então, como autoridade. Jesus falava Com autoridade. Então Jesus falava com propriedade, com verdade, com firmeza, com verdade. Eu acho que é isso. então, a autoridade, temos a autoridade do poder, como que seja, do poder que nós falamos, que fala assim,
fazer o quê? Tem que fazer. É legalidade, né? Ixi, tem que fazer, tem que obedecer. Né? E é esse tipo de autoridade que você está falando. É isso? É isso? A que você falou é a autoridade de quem sabe. Ou seja, De quem sabe o que está falando, que é a verdade, de pôr ali o que ele está falando. Eu entendo que essa autoridade que está falando. Ou de não. impor. De falar, eu estou entendendo, é aquilo que é dito com fervor, autoridade, de chegar e falar. Não é a pessoa que chega e fala assim, oh irmãos, então, eu tive um exemplo, essa noite eu tive um sonho, eu acho. Não, a pessoa que chegar com autoridade. Aí eu acho, já quebrou, né? Quando ele falou eu acho, já quebrou Já acabou. a autoridade. Porque esse tipo de autoridade seria a cabeça da vizinha. Porque você está entendendo. Quando Jesus fala, em verdade vos digo. Então Jesus está afirmando, reafirmando. Vontade de abrir a cabeça, né? De falar, né? Verdade. Então eu creio que isso é autoridade de Jesus também, né? Então esse tipo de autoridade que ela está falando, ver se eu estou falando, se eu entendi correto. É uma autoridade assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou falando. Seria tipo isso? Ou não exatamente? Não exatamente porque Jesus sendo Deus, ele fala e assim, e os milagres seguiam, né? Então ele fala e era seguido de milagres. Então as pessoas viam. Então, mas aí a gente entra no poder, na virtude. Sim, também. Então, mas agora estão falando de autoridade. Eu quero que vocês separem. Vamos tudo bem? Tá? Eu entendi, mas eu estou sabendo falar para você. Eu entendi para mim, mas não sei se você Está conseguindo expressar. A gente Que Deus me ajude para expressar também. Mas vocês estão pegando aí, Lucília está pegando a separação, pegou aí a virtuosa do poder que nós estamos falando, está dando para pegar aí, Joey? Tranquilo? A autora está estudando aí a autoridade, quer falar, irmão Antônio? Irmão Edson está ali, já botou a mão para trás, já está se nossa. É que na verdade. Vou falar assim, está entendendo a relação, não sei se Tá eu com vou falar vontade. daí assim, por exemplo, autoridade. Jesus falou assim, pela autoridade expulsar o demônio. Não é isso não, né? Essa fase não, né? Essa autoridade é de poder. Isso. Você Da vai falar coisas maiores do que Jesus fez, né? Mas- Pela autoridade do Espírito Santo, não é isso? A mensagem dele era falada com o ministério dele era com autoridade. Com autoridade e amor. Mas para esse amor agir, a autoridade tinha que estar lá. Você vai ver. Você vai ver. Vai ser a consequência. Ó, você vai ver. Te deixa o irmão Edson falar, tadinho, porque eu botei ele, tadinho. Não, irmã. Vai falar. De boa. É porque essa autoridade, ela é a autoridade que vem da virtude. É a cheia de verdade. É a autoridade, é a excelência do poder. Essa autoridade. Consequência, né? É a excelência do poder, não é uma autoridade de ser autoritário. Isso. Não é, irmã Patrícia, faça aquilo, senão Então, acontece esse é o poder isso. que nós estamos falando aqui, que ele deu exemplo. Então, esse é poder público, como poder humano, negócio foi igual você mesmo aqui falou, o irmão falou aqui, né, que essa autoridade pode ser tirada. Não é isso? Exatamente. Agora eu vou falar para você o que é essa autoridade, porque já vamos fechar aqui? Uhum. Essa autoridade que eu fiquei impressionada, porque foi falada ontem aqui, eu falei, caraca, a Carol falou ontem. Essa autoridade, exatamente, é uma habilidade, não parece que é, não menosprezando o poder, porque o poder está presente. Sim. O poder está presente, não vamos abrir mão disso, tá? Não estou arrancando isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não estou tirando esse poder, tá? Porque nós já falamos aqui que ele fazia isso pela virtude, o que ele fazia era pela virtude, pelo poder, pela excelência dele.
próprio Jesus, o próprio Espírito Santo nele. Agora, essa autoridade é exatamente... Tem influência aí digital? Todos conhecem as influências aí digitais? Sim. Aí, tranquilo? Capacidade de influenciar. Exato. Essa era a autoridade que Jesus tinha. Ele tinha a habilidade de falar para Michele, e a Michele, toda derretida, fazer. Que loucura, né? Entendeu? Porque o amor, irmã, ele tinha uma autoridade que ele falava para você, ele podia falar baixo, porque dá a impressão que a autoridade é isso, né? Fala com firmeza. Tá, o que quebrou do que você está falando é que eu acho, não é por causa do tom de voz. Não, eu tenho um exemplo. Porque assim, se uma pessoa diz que uma pessoa está pregando, ou está falando, vai falar com o pecador. Sim. E a pessoa faz uma pergunta referente à Bíblia, e a pessoa está ali falando com firmeza, eu digo com firmeza. Certeza do que está falando. Isso. Não digo no ímpeto, não Isso. digo na arrogância, mas eu digo na firmeza, Autoridade. na certeza, Isso. na autoridade de Jesus. Eu sei do que eu estou falando. Esse é o tipo de Se a autoridade. pessoa fala, eu acho no meio da frase, a pessoa já perdeu a sua certeza, a sua autoridade. A autoridade do que ele está falando. E essa autoridade que está falando, aí vai mais além ainda. Porque assim que ela fala, você faz derretida. É igualzinho o que a menina falou aqui ontem, aqui no culto ontem dos adolescentes, falando das influências digitais, né? Para poder estimular vocês. Eu já falei isso várias vezes, que vocês podem fazer isso sem o poder na mão, né? Já falei aqui também na escola dominical, né? Mas então, Jesus só não era digital, porque não tinha tecnologia na época. Influenciador. Ele era influenciador. Eu nem vou dizer era, porque nós estamos aqui. Olha o poder da autoridade que estamos falando aqui, da habilidade de influenciar de Jesus, porque ele morreu, tudo bem que ressuscitou, né? Está conosco, mas ele não está aqui presente em carne, ó. E nós estamos aqui hoje. Estão entendendo? A importância dessa autoridade é realmente essas influências digitais. São uma autoridade aí. Vocês estão vendo como é que é sério o negócio, seguir influências? Esses influencers? Como é que é sério o negócio? É muito sério. Você está deixando ser dominado por uma autoridade. E no mundo espiritual, essa autoridade... E esses influentes digitais aí, a gente estava conversando sobre isso aí, que muitos que eram desconhecidos entraram nesse mundo aí, muitos chegaram na política, no poder, até sem ter qualidade, mas por ser um influente nessa área digital, o cara agora tem gente lá no Planalto que está lá, o cara não... Mas eu quero falar para vocês hoje, nessa manhã, isso. Você pode ser essa influência. Se a gente tem que seguir aqui o modelo. Nós podemos ter essa autoridade também. Seguindo o modelo de ter essa Jesus. habilidade. Estão entendendo? E vou dizer mais. Jesus não tinha essa arma aqui. E a fama dele, lembra que eu falei aqui no começo? É isso que eu estou convidando vocês. Para ter esse exemplo. Ele está pegando a irmã Lucília. A irmã Lucília pode não mexer lá no digital dela lá, mas ela tem como ser uma influência. Eu estou falando aqui mais para os adolescentes, crianças, jovens, que tem adultos também, né? Com certeza, eu não tenho essa habilidade. Mas tem adultos que têm, o irmão aqui tem, eu sei que a Michelle tem, Felipe, vocês aqui, a maioria que deve ter, eu não tenho. Mas eu sei que adolescente está bombando. Então vocês têm esse poder aqui de habilidade, de levar as pessoas a fazer o que vocês querem. É porque essa habilidade aí de influência digital é como, por exemplo, uma pessoa que gosta de esporte. E ela convida os colegas, vamos para tal lugar jogar bola, vamos para a praia, vamos para a praia. E ela vai influenciando verbalmente ali, fisicamente, as pessoas. A diferença é que lá na rede digital é outra, a pessoa vai alcançando outras pessoas e vai crescendo. Tem mais chance de alcançar outras pessoas. Mas é um influenciador. Nós aqui somos influenciadores.
pode influenciar na nossa casa, no nosso bairro, Sim. no nosso trabalho. E dependendo também do no nosso- digital. Né? E também digital. no digital que a gente vai alcançar mais. É porque a gente acha que essa área não é para nós. Aí que Principalmente tá o eu, erro. por exemplo, eu que sou mais velho, eu não tenho muita habilidade, acho Aí que tá o erro. entendeu? A gente fica preso nisso aí. Eu confesso, eu gostaria de, né? Mas eu fico com preguiça de, nossa, desenvolver. Eu sei que cada um tem uma chamada, mas dentro da sua capacidade que Deus nos deu, nós temos que nos esforçar. O que eu quero dizer é que nós temos que ter essa autoridade, a habilidade de influenciar. O que eu estou colocando aqui, porque nós temos que colocar, nós vivemos hoje. É o hoje. Irmão Patrícia, No hoje, não tem como. Você vai querer andar a pé pregando aqui não que não possa, viu? Não que não devemos. Mas vocês estão vendo como a gente está se limitando? Está entendendo? e essa influência digital também, a gente pode ser, para nós aqui, às vezes a gente deixa de ser até mesmo em um grupo da igreja mesmo, né? Porque às vezes tem um grupo da igreja lá que tem 50 irmãos, e a gente não manda uma mensagem lá, né? A gente não fala nada, e a gente acaba não fica ali escondido. Entendeu? Porque a gente acha que influência digital só começa lá no Facebook, no Instagram. Tem que A começar. habilidade de É? influenciar. Gente, eu fiquei pasma quando eu Ai, descobri que essa autoridade de Jesus, eu fiquei assim, pasma, que a autoridade era essa. Vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma noção, é que infelizmente eu não anotei o versículo. Vocês terem uma noção, esse é um versículo mais específico que fala que Jesus falava com uma autoridade, se alguém achar Versículo esse 18, versículo. versículo Hã? 16 dessa mesma leitura. 16 não, 30 e... Abre, irmão, por favor. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, eles contarão assim, Jesus, o povo falando. 36, Lê, por versículo favor. 36. Versículo 36. Ou põe aí na nossa Todos ficaram grandemente admirados e conversavam entre si, dizendo: que palavra é essa, pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem? Não é esse. Tem um outro, irmão. Muito obrigado. Importante também, mas o que eu estou querendo é o outro. Tem os escribas. Ele não fala como os escribas. Eu acho. Deixa eu ver se minha Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui eu tenho dificuldade. Só com os escribas Eu e tenho fariseus. Isso. Você sabe onde está, Pri? Se você achar aí, alguém achar, vou botar vocês para manusear. Quem é bom de Bíblia é isso? Por favor. Eu não sei. E aí, ô Felipe, me dá aí esse versículo. Cadê esse versículo? Me dá aí. Você sabe, Fátima, onde está? Mas está ligado com o que eu estou falando, né? Mas nós vamos achar. Eu acho que está bem, acho que bem no começo dos evangelhos. Você achou ainda? Está bem no começo dos evangelhos aí. Esse aí? Isso. Volta um pouquinho. Aqui, ó. Mateus 7:28. Mateus 7:28. Achou? Você já tinha achado? Não. Mateus 7:28. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão, ou seja, o povo normal, que não tinha acesso às escrituras, a multidão se admirou da sua doutrina, ou seja, dos seus ensinos. 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram eles especialistas nas escrituras. Que tinha autoridade também, mas não era aquela autoridade. Agora eu vou dizer para vocês. Não Vocês influenciava. acreditam que esse tipo de autoridade que eles tinham não é autoridade de poder, de poder. Influenciar. Não,
Eles tinham, era isso que eu estou tentando falar, eles eram influenciadores escribas. O que falavam, Não tinham poder para atrair. eles davam valor, porque afinal de contas, não sei se eu estou conseguindo explicar. Então Sim. os escribas, eles eram influenciadores. Era assim, Eles tinham caramba, autoridade. é o Davizinho que está falando, então é importante. Isso é uma habilidade de Mas não. Mas isso eles é uma não, habilidade, eles não sério, atraíam. hoje está facinho isso, qualquer um que faz uma coisa. E os adolescentes mesmo, facinho, sempre admira alguém, porque estão aprendendo, então sempre vai ter alguém como modelo. Então, eles tinham, os escribas, eles eram influenciadores, o que falavam, está valendo. Está valendo. Só que tinham quando seguidores. eles ouviram Jesus falando, Que homem é esse que fala que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acredito que Jesus falou, cala a boca, vento, sei o que mais, vai falar, quieta-te, mar, né? E naquela fala mansa de chega a Jesus, arrepiar. aconteceu, né? Gente, A autoridade de Jesus. gente. Então, os escribas estavam também com o poder e a autoridade. Afinal de contas, eles tinham o poder, né? Ou seja, o privilégio de assim estar com a palavra de Deus. Estavam com a palavra de Deus também. Né? A autoridade para falar, ou seja, como poder, com autoridade, esse tipo de poder, né? De direito. É um poder de direito de estar falando. E também tinha autoridade porque eles eram influenciadores. O que falavam, todo mundo, caramba, falou. lei. Não é autoridade de medo, porque realmente eles não tinham isso. Eles entendiam que Eles se o exerciam. Felipe falou, está falado. Ele é um cara, ele entende. Eu não entendo, mas ele entende. Só que quando veio Jesus, cara, então é isso que é. Nossa, eu estou imaginando eles ouvindo e a boca saciando a fome, saciando a sede, sabe? Então, é isso que é Deus, é isso que é o Senhor, é isso que é o Jeová que a gente serve aqui, é isso. Então, eu desejo que esse ano de 2023, nós todos, eu e você, tenhamos essa virtude do Espírito, essa excelência dentro de nós, essa excelência de nós. Temos também essa autoridade de influenciar. Não te impor a nossa santidade, a gente ser diferente, isso e aquilo, mas ter essa autoridade, ou seja, essa habilidade, quando a gente falar, né, as pessoas vão ter essa sede, essa fome de Deus, de entender que está saindo, fluindo rios de água viva de dentro de nós. Então esse é o desejo. Então por isso que eu estou falando para vocês. Não vamos ver Jesus, Deus tal, quem é isso, tal. Vamos pegar o exemplo, porque é para nós seguir, sermos influenciadores. Virtude mais autoridade. Estão entendendo? Estão entendendo?